A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje nós vamos falar, e talvez o vídeo mais controverso dos 3 do final de semana, nós vamos falar de Isaías capítulo 7, verso 14, já deu para ver aí na thumb, na capa do vídeo do canal, que nós vamos falar da profecia do Emanuel, tá? Isaías capítulo 7, versículo 14, nós vamos analisar transliteração, tradução, sempre tradução que eu uso. Nós vamos usar a Bíblia King James, está aí postado na tela, bonitinho para vocês verem. Primeiramente eu vou ler a tradução. Ontem eu comecei pelo original, para já entrar no contexto. Agora para a gente ir por partes, porque é muito polêmico, é talvez um dos versículos que é a base da crença cristã, da crença do Emanuel. Nós temos aqui uma visão bem complexa, então vamos com calma. Primeiramente vou ler, sempre aviso, não sou fluente nem em hebraico, nem em grego, e também não é o papel do canal uma profundidade teológica, a verdade absoluta, é só jogar um pouco de luz para a gente entender um pouco mais claramente, certo? Vamos agora ao traduzido, Isaías 7, capítulo 7, versículo 14, pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Esse é o versículo traduzido. Agora nós vamos ao original, transliteração hebraicopro.br. Nós vamos a Isaías 7, versículo 14, está aí na tela. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o nome Emanuel. Contexto semântico aqui, questão de palavras, está tudo mais ou menos igual, não teve muita diferença. Então nós vamos analisar agora o contexto do capítulo 7, para a gente começar a interpretação. Certo? Vamos lá. A questão da palavra aí, que está no original, por isso que eu trago o original. A palavra é alma, tá? Então, aqui, virgem tem sentido não de pessoa, mulher que nunca teve uma relação sexual, tá? Aqui no caso, ela significa alma, no hebraico significa mulher jovem, tá? Que estava solteira, implica que ela seria virgem, contudo não é o significado primordial, tá? Vamos por partes. Alma não é a virgem pura, intocada, que nunca foi, nunca teve algum tipo de relacionamento matrimonial, se é que eu posso falar assim. Acredito que tem muita gente que talvez seja criança que assiste, os adultos já entenderam o sentido que eu quis dizer. Virgem, no sentido não de pura, mas de uma mulher jovem e solteira, que aí está implícito na tradição hebraica lá daquele tempo, né, do rei Acás. Já fica aqui o contexto. Essa passagem do profeta Isaías era do rei Acás, beleza? Filho de Jotão, filho de Uzias, certo? Então fica aqui a ideia, tá? Ela era jovem e solteira, implicando que ela seria virgem, sem contudo ter esse significado. Qual que é a divergência aí? Na Septuaginta, que é a tradução para o grego, para o hebraico grego, não o hebraico puro, diz que a virgem nesse caso era partenos, que significa virgem, explicitamente dizendo pura, sem nenhum tipo de relacionamento matrimonial, relacionamento com o marido, certo? Que é citado em Mateus capítulo 1, verso 23, realmente como Maria, mãe de Deus, mãe do Altíssimo, seguindo a tradição católica, como a virgem. Aí tem a questão da visão cristã católica, apostólica romana, ou católica, siríaca, ortodoxa, ou da igreja siríaca ortodoxa, que crê na mãe de Deus, como Maria sendo de fato, Jesus é filho de Deus, então ele é mãe de Deus, certo? A visão protestante é que Maria teve outros filhos, então a Maria, tem até vídeo no canal falando a respeito um pouco disso, então não vou me alongar. Então Maria, que foi assunto ao céu, enfim, tem vídeo lá falando disso.
E as traduções foram muito influenciadas pela tradição. E muitas dessas traduções cristãs usam virgem com esse uso que eu falei do partenos, que é o virgem pura, sem contato matrimonial. E devido a esse uso, liga-o diretamente ao nascimento de Jesus. Tá? Ponto importante, que não diminui a importância desse versículo. Esse versículo da profecia de Isaías estava relacionado diretamente a Acás. A virgem, no caso, acredita-se, alguns estudos, inclusive está aí na tela, o site que eu usei, Did You Miss Something in Isaiah 7:14 Prophecy? Tá traduzindo para o inglês aí? Eu pus a versão traduzida, tá? Que eu li em inglês, tá? Em inglês eu sou fluente. Tá, sou professor de inglês, então eu peguei um site de um estrangeiro, o Rob Lachua, que foi publicado em 26 de dezembro de 2023, tá? E ele diz no site o quê? Tá? Traduzindo, você perdeu alguma coisa da profecia do Isaías 7,14? E aqui fica caracterizado, né, resumindo, né, entre outras coisas no site, quem quiser procurar aí, standtoreason.org, é o site que ele usa, tá aí na tela, é só procurar e ler lá, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas aqui a profecia do Isaías, ela não é só relacionada ao fato de que a Virgem Jerusalém, então talvez a questão do Virgem aí também esteja relacionado, que de Jerusalém vai sair a salvação para todo o povo, pode ser essa interpretação. A Virgem de Jerusalém, muito em breve, ou seja, uma gestação, um tempo de uma gestação em menos de um ano, tudo que o povo, se você pegar lá o contexto de Isaías capítulo 4, o rei do norte de Israel estava atacando, então vamos lá para o contexto para a gente entender. O contexto teológico, histórico e profético é profundo, é um vídeo complicado de fazer, e está dizendo o seguinte: qual que era o cenário? Era uma crise da Síria com Efraim, ou seja, o reino do norte. Lá fala que de Efraim vai sair a capital, que é Samaria, então tem todas as profecias com relação ao que ia se desenrolar, que tanto a Síria quanto o reino de Israel, ou seja, os nomes aqui, Rezim, o rei da Síria, dos arameus, e Peca, o rei de Israel, ou seja, de Efraim, do norte, eles estavam se aliando e tramando contra a vida do Acás, que era o rei de Jerusalém do sul. Tem vídeo aqui no canal, reino do norte, reino do sul, povos ao redor, tem de tudo lá, tá? E o intuito era colocar no trono de Judá um vassalo, o filho de Tabeel, e forçar Judá a se unir a uma coalizão contra o poder da Síria. Então, no caso, o Rezim e Peca pretendiam derrubar Acás, colocar esse Tabeel em Judá para juntar todas as forças e formar um território ainda maior, e Acás ficou com medo, e eram tantos boatos, tanta coisa, tanto medo, que as falas do povo tremiam como árvores. Então todo esse burburinho, e o Isaías falou que nada disso não ia para frente. Tanto aquele reino da Síria quanto o reino do norte não iam durar, aquele ataque não ia prosperar, e que da Virgem sairia a salvação, o Emanuel, que era Deus conosco. Então ali está dizendo que Deus era presente, ali está dizendo que Deus salvaria e que não ia demorar muito. Porém, se você for analisar lá no site que ele faz uma análise, ele fala que ali era muito mais profundo. Já havia a ideia de uma profecia, de uma salvação no próprio Isaías. Aí falando de Isaías até o capítulo mais ou menos 20 ou 22, tem vídeo no canal falando também a respeito do livro do profeta Isaías no contexto da Babilônia, que ele foi escrito em 3 partes. Isaías primeiro é esse contexto mesmo do Acás. A partir do capítulo 20 ou 22, se não me engano, até o final dele, lá para os 60, foram escribas do reino, que eram do reino de Judá, mas já no exílio babilônico, para incluir Ciro nas profecias, enfim. Então é outro contexto, mas nesse aqui, a profecia de fato estava analisando que esse bebê chamado Emanuel nasceria, e que antes que ele fosse bem velho, ou seja, ele seria concebido da Virgem, e concepção daria conta de um nascimento, e antes mesmo dessa criança poder ter o poder de decisão, ou seja, seria uma criança muito nova. Então, em alguns anos, apesar da opressão, apesar da pressão psicológica, o terrorismo, isso não se fortificaria, e em alguns anos isso acabaria, e todos esses reinos, seja a Síria ou seja o reino do norte, acabariam, tá?
E esses versículos explicam esse sinal, e esse sinal que Deus deu e Acaz não quis, porque o povo de Judá estava querendo ou não no reino de Acaz. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o reinado de Acaz, mas era um reinado com certa infidelidade, ele não era um rei justo, tá? E ele não queria pedir sinal, por quê? O próprio Isaías falou no capítulo 7, no verso... deixa eu ver aqui, deixa eu procurar, só um minutinho, o verso 13, que foi anterior, porque no 11, encontrei aqui, no 11, Isaías fala, a mando de Deus, né? No 10, Deus manda Isaías falar para ele, pedir um sinal, Acaz não quis, e no 13 ele fala, ouvi vós, todos os descendentes da casa de Davi. É pouco vocês sobrecarregarem o povo e agora vocês querem encher a paciência de Deus, tirar totalmente a paciência de quem é a própria paciência? E mesmo assim, eu vou dar um sinal para vocês. Mesmo vocês não merecendo, eu vou enviar salvação. E não vai demorar muito. Essa é a ideia, mensagem dada ao rei Acaz. Mas isso aqui é um sinal de que viria a salvação do lugar mais inesperado. Porque como que uma virgem vai dar à luz? Então, no caso aqui, era de uma mulher que não era casada e faz total referência a Maria, a mãe de Jesus. Certo? Então, essa profecia no 8 continua. Isaías, capítulo 8, verso 8. O ponto principal é que uma criança nasceria em breve e sua mãe lhe daria o nome de Emanuel. Se sua cidade estivesse sitiada por Efraim, pela Síria, é uma dúvida que o próprio autor do site, o Rob Lachua, ele fala: como é que você vai colocar o nome de Deus é conosco se sua cidade está sendo invadida? Talvez Deus nos ajude, seria um possível nome, mas Deus conosco que não seria possível, né? O sinal de um bebê recebendo o nome indicava que em muito pouco tempo a guerra terminaria. Aí ele até põe uma dúvida. Agora você deve estar pensando, Isaías 7,14 não é sobre o nascimento virginal de Jesus? Existem 2 nascimentos virginais na Bíblia? A resposta categórica é não. E aí ele explica que a palavra virgem é alma, e no Novo Testamento foi traduzida de uma forma equivocada, que não é necessariamente uma virgem pura sem relacionamento matrimonial. Ele explica que é uma mulher jovem, que pode até estar casada, mas ela tem idade para casar. E o virgem pura, que no grego é partenos ou partenos, no hebraico é betula, certo? Está em Gênesis capítulo 24, verso 16, Deuteronômio 22, 19, enfim, tem várias referências dessas, mas diferentes, tá? E o sinal dado a Acaz não se referia a um nascimento virginal milagroso, tratava-se de uma menção de uma criança que nasceria em breve, o que significaria que a guerra terminaria. Então Jesus nasceu de uma virgem ou apenas de uma jovem? E aí ele põe essa questão, e para ter certeza disso, Mateus escreveu no evangelho em grego e não em hebraico. Já começa aí. Os campos semânticos, as traduções têm que ser vistas de forma diferente. Ele cita a versão da Septuaginta e não do texto massorético, do original transliterado, como eu fiz aqui. Tá? A razão pela qual ela é importante, essa visão, para nossa pergunta ser respondida, que a palavra grega não é alma, é partenos, tá? Então fica aqui o entendimento. E quando a Septuaginta foi traduzida, tem vídeo no canal a respeito da Septuaginta, a palavra hebraico, o que tinha de significado próximo, né, equivalente, partenos significava uma jovem idade de casar, já subentendido que essa jovem era virgem, tá? Mas são significados diferentes, tá? Então, basicamente, não é que... E assim, o que ele explica é que não é só... tá, beleza, foi dito da parte do Senhor por meio do profeta, desse sinal, e esse sinal é só uma simbologia para algo que acabaria em breve? Não. O Deus, ele é tão poderoso, no caso ele deixa claro, e isso é verdade, que o verdadeiro não apenas pode prever eventos futuros com precisão, mas que também é soberano no desenvolvimento da linguagem. Deus sabia que Isaías 7,14 se cumpriria ainda mais com o nascimento de Jesus de uma virgem, embora o sinal original não fosse sobre uma virgem, mas sobre uma jovem dando à luz a um filho.
e dando-lhe o nome de Emanuel, até porque ele chama a Virgem de Jerusalém, né? A Virgem de Israel. Então, no caso, a salvação viria de Jerusalém. Ou seja, a confusão toda veio de Efraim, querendo ou não, a região da Galileia, né? Jesus era nascido, ele era judeu, pela linhagem e território, mas ele nasceu no Reino do Norte, sendo galileu. De Samaria, né, onde ele tem passagens memoráveis, já comentei aqui sobre o samaritanismo, sobre a região do norte. Então, fica aqui uma referência que Deus faz. Não é só um sinal miraculoso que Deus deu para casa, mas também uma referência do poder, da onipotência do Altíssimo com relação ao que ele pode proferir. Tanto é que isso ficou provado nos capítulos seguintes dessa primeira parte do livro de Isaías. Tá bom? Espero ter clareado um pouquinho mais. Vídeos assim são complexos, tem muitos contextos. O capítulo 7 de Isaías, ele fala justamente disso, um capítulo mais curto, mas ele fala justamente desse contexto teológico e histórico, político. Tá bom? Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.